até difícil falar agora depois de você. Tá gravada aí a nossa apresentação. Eu me emocionei com a sua fala, com a sua experiência. A gente se reconhece nelas, né? Algumas coisas, claro, se diferenciam, mas parabéns. Eu acho que o mais importante de tudo isso, muito mais dizer do que a gente venceu essa experiência, é que esse câncer em momento algum nos definiu enquanto pessoas, né? A gente pode ter influenciado sim, pode ter mudado sim alguns hábitos, a nossa rotina, mas de maneira alguma, né, definiu a nossa vida. Nos ensinou, nos presenteou, não é verdade? Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu quero agradecer pela presença de todo mundo aqui no congresso. Assim como a Roberta, eu não fiz uma apresentação, mas eu quero conseguir passar a minha experiência também, vincular isso à minha experiência enquanto psicóloga. Então, antes de tudo, eu quero me apresentar. Meu nome é Rosália Moreira. Vou só complementar um pouquinho do que eu quero complementar, eu vou só repetir, caso alguém tenha perdido, porque a Roberta já falou muito bem no início. Eu sou especialista no treino de controle do estresse da doutora Marilda Lippe, sou especialista em neuropsicologia clínica, terapeuta cognitiva comportamental e diretora do Centro de Controle do Estresse aqui de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A minha missão hoje, assim como a Roberta falou muito bem, é de alguma maneira poder contribuir com todos vocês, colegas de profissão, que vão precisar, né, na profissão ou não, lidar de alguma maneira com o câncer. Eu aprendi com a psicologia que nem sempre é a experiência que nos estressa, que gera sofrimento, mas sim a maneira que lidamos, que reagimos a essas experiências de vida. A minha paixão em ajudar as outras pessoas, ela sempre foi muito evidente, mas o diagnóstico de câncer, sem dúvidas, acabou evidenciando ainda mais essa minha quedinha, esse meu desejo. Eu não vou dizer que foi fácil. A Roberta falou também de algumas situações que ela vivenciou, da experiência que ela teve com isso. Eu também passei por uma cirurgia, diferente dela. O nosso tratamento foi diferente. Eu passei por uma cirurgia de 10 horas, que envolveu uma mastectomia bilateral, então eu tirei as duas mamas, muito mais até por uma questão de segurança, porque o meu nódulo era só numa mama, mas como tinha uma possibilidade, e aí entra também toda a questão de estética, e a gente, como você bem disse, né, Roberta, a nossa mama está muito relacionada a essa questão da nossa força, da nossa autoestima, do ser feminina, né? E além essa cirurgia, ela foi prolongada, assim, porque junto com a mastectomia eu já fiz uma reconstrução simultânea. Eu tive sessões de quimioterapia, eu não precisei fazer radioterapia, e até hoje eu faço tratamento com medicamento, né, oral, injetável, para bloqueio e para inibição hormonal. O que acaba me deixando aí com um saldo, né, por muitas vezes de efeitos colaterais bastante desagradáveis, né? Então, menopausa precoce, eu estava com meus 42 anos quando eu soube do câncer e acabei então com o tratamento, acabou desencadeando uma menopausa precoce e com tudo que vem, o pacote inteiro, perda óssea, insônia, o cansaço, né, apatia. Mas a ideia aqui nunca foi reclamar por isso, né? Então, assim, durante o meu tratamento quimioterápico, havia, Roberta, também um risco eminente da minha perda de cabelos, né? E apesar de ser uma das minhas menores preocupações durante todo esse processo, eu acabei providenciando lenços, perucas, mas eu tive acesso a um tratamento que é a touca de resfriamento, que me ajudou a preservar algumas madeixas, caiu bastante meu cabelo, eu cheguei a cortar ele bem curtinho, pensei mesmo em rapar caso caísse mais,
Depois eu até descobri no meio do tratamento que essa touca, ela não é indicada para todos os pacientes, ela depende de vários fatores, como o tipo, o estágio do câncer, a idade do paciente, o estado de saúde em geral. Mas eu sabia, né, que através da psicologia, que manter a minha autoestima, o meu alto amor, me deixariam mais forte. E sabia também que precisava reconhecer os meus limites e, muito mais do que isso, respeitá-los. Caso contrário, isso poderia acabar atrapalhando a minha escuta, a minha percepção, a minha compreensão do outro, na minha atuação mesmo profissional, na psicologia clínica, né? E aí, um recadinho, eu acho que todos nós precisamos, né, enquanto psicólogos, lembrar que nós também somos humanos, que também adoecemos, que sentimos medo, que ficamos vulneráveis. E aceitar essa vulnerabilidade é o que nos fortalece. Uma vez eu escrevi nas minhas redes sociais, e depois quem quiser me acompanhar, tá? Rosália Moreira, _psicóloga, no Instagram, Face. Eu falei sobre a nossa cultura de confundir a fé com imunidade física e emocional. E a gente vê que todo dia isso não nos impede, né, de ter problemas aí em todas as ordens religiosas, independente das crenças aí. E eu acabei descobrindo que a fé, assim como os nossos conhecimentos da psicologia, eles podem sim ser fator de proteção emocional, mas não significa que nos transforme em corpos blindados, imunes a sofrimentos, a essas condições precárias, às vezes, difíceis, dolorosas, dessas todas as possibilidades, vicissitudes humanas, né? E aceitar que seres humanos que somos, por mais fé, teorias, técnicas que a gente possua, não significa compreender que a gente não vai adoecer, que a gente não precisa de atenção, que a gente não precisa de orientação, de cuidado. Eu achei interessante a Roberta comentar sobre essa questão do atendimento, né? E eu posso dizer também, com muita gratidão, que o brilhantismo aí da equipe médica que me atendeu fez toda a diferença nesse processo. Com palavras diferentes, eu não tive um médico que falou que eu teria 95%, né, de chance de vencer, mas me falou que eu não daria muito trabalho a ele, e isso com certeza me deixou mais forte, né, saber que eu não daria trabalho. Então, assim, eu gosto muito de imaginar a qualidade, né, da nossa fé, dos nossos atendimentos, se a gente estiver em paz com a gente mesmo, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Eu te confesso, Roberta e todos, né, que estão aqui presentes, que em nenhum momento eu me rebelei, sabe? Eu não cheguei a questionar. Eu não dei espaço para o medo chegar, sabe? Eu defini naquele momento ali, eu tive uma sensação muito parecida de, olha, eu quero me livrar disso, né? Mas eu sabia onde que eu queria chegar. É claro que houveram sim momentos de fraqueza, né? Mas a certeza que passaria acabava me fazendo retomar a força, o foco, a fé. Eu trabalho, né, com o controle das emoções e sei bem, eu imagino que vocês também sabem a força que os nossos pensamentos acabam exercendo sobre as nossas emoções e as nossas reações de uma maneira geral. O diagnóstico me fez questionar algumas atitudes diante dos meus pacientes e, claro, diante da vida de uma maneira geral. Eu tive dúvidas quanto a continuar atendendo, viu, Roberta? Eu achei muito bacana a sua fotinho aí com o notebook, fazendo a quimioterapia. Mas eu tive dúvidas sim em relação a atender no momento de fragilidades, se eu deveria compartilhar ou não com meus pacientes a situação que eu estava prestes a enfrentar, qual que seria o impacto de contar ou não contar para eles. E contar para minha família também acabou sendo um grande desafio. Na época minha filha estava com 11 anos, ela acabava oscilando muito entre os momentos de
aceitação, de medo, muito medo, e de tomada de consciência. Então até eu tive que lidar com isso, ao mesmo tempo que ela entendia todo o processo, ela parecia que estava aquém. E depois eu tive que também dentro de mim trabalhar todas essas questões, e claro, a psicologia também acabou me ajudando muito. A minha mãe, sempre uma figura, uma referência para mim de força, uma guerreira, mas cheia de estigmas, né? Como a Roberta bem disse, as crenças que acabavam relacionando o câncer à morte. E além do fato de nós mães não termos sido preparadas para a ideia de perder um filho, então muito provavelmente, eu sempre repito isso, que talvez contar para ela tenha sido um dos meus maiores desafios. Nessa caminhada eu acabei encontrando outros guerreiros, nem todos venceram essa luta, mas todos com certeza enfrentaram as suas lutas pessoais e deixaram alguma lição. Entre essas pessoas foi o saudoso colega de profissão e depois acabou se tornando um grande amigo, o Dr. Lúcio Novaes, que vai receber uma merecida homenagem hoje, não está no mesmo plano que a gente mais, mas que se tornou um grande exemplo de força, de coragem, de motivação. A minha salvação psíquica, hoje eu posso dizer com muita certeza também, que foi ocupar, né, a minha mente com tudo aquilo que me fazia bem, não ficar remoendo a situação. Eu aprendi na minha atuação com o treino de controle do estresse da doutora Marilda Lippe, inclusive, que focar no problema não resolve o problema, muito pelo contrário, né? Então eu decidi que meu foco seria a cura e que a minha história seria de superação realmente. Ainda hoje, nos momentos que eu acabo avaliando oportuno, que eu vejo que vai ser enriquecedor para o processo terapêutico, eu vejo o quanto realmente a minha experiência pessoal ela pode se tornar fonte de inspiração, de motivação. Eu aqui nessa fala nossa, igual a Roberta disse, é muito rápido, né, para a gente falar de toda essa experiência, mas a gente já vê algumas diferenças, tanto no tratamento, então a gente sabe que assim como todas as outras experiências de vida, a maneira de lidar com o câncer, ela acaba variando de pessoa para pessoa, as nossas emoções, os nossos medos, as nossas estratégias de enfrentamento, elas também são únicas nesse processo, né? O ser psicóloga me trouxe a certeza que minhas crenças, meus valores pessoais, elas afetariam também diretamente na minha maneira de enxergar, de reagir e enfrentar essa doença, né? Eu atendi pessoas que acreditavam que elas precisavam de alguma maneira proteger os amigos, os familiares. Algumas recorriam a apoio dos amigos, de entes queridos, de outros sobreviventes do câncer, ou a própria fé, para tentar se guiar aí durante a situação, né? Eu acabei aprendendo também que, e na verdade reforçando o que eu já trabalhava nos meus atendimentos, que seja lá qual for a nossa decisão, que a gente precisa fazer aquilo que nos parece certo, que nos deixa confortáveis, que nos deixa seguros, sem comparar, é claro, a nossa experiência com a dos outros. Eu acho importante ressaltar que não estamos imunes, né? A doença do corpo, da alma, não somos onipotentes, que nós podemos sim ser exemplos de autocuidado, de autoconhecimento, mas a gente não precisa estar bem o tempo inteiro. Por isso que é importante ter em mente que o nosso trabalho ele jamais pode ser obstáculo. Eu achei, quando eu vou repetir, viu, Roberto, achei muito bacana quando você falou do seu trabalho que você manteve, mas não como uma obrigação, não porque você tinha que fazer isso, mas porque aquilo te fazia bem e que você decidiu continuar sendo, já que algumas coisas você foi uma dificuldade, foi um obstáculo, você não continuar sendo agente da sua própria vida. E nesse ponto você decidiu que seria, né? Então só não pode ser realmente algo que vai prejudicar esse autocuidado. Eu sei que às vezes pode ser difícil a gente conciliar, né, esse cuidado com a gente mesmo, o cuidado com os nossos clientes,
Mas é aquela velha história, um exemplo que eu gosto muito de dar durante os meus atendimentos, da máscara de oxigênio nos aviões, né, em caso de emergência, em quem que a gente coloca essa máscara primeiro, e a ideia de que a gente não vai conseguir ajudar o outro se a gente não estiver bem. Com certeza pensaremos com mais clareza, né? Seremos mais úteis se o oxigênio estiver fluindo, se a gente estiver ali por inteiro. Então, avaliar a nossa saúde física, a nossa saúde mental, ela acaba sendo imprescindível na condução desse processo terapêutico de sucesso. Atender sem estar bem pode não ser a melhor ideia nem para a gente, nem, né, para o cliente. Claro, assim como eu tive dúvidas do melhor a fazer, quando eu recebi o diagnóstico, hoje eu vejo o quanto que é natural toda essa preocupação, o quanto que essas turbulências que eu enfrentei durante o tratamento, às vezes enfrento até hoje, pode trazer consequências, né, nas relações terapêuticas também. Mas é aquela história, lembra quando eu falei lá no início, de focar nas soluções? Então é não deixar que essas preocupações elas drenem, né? Que elas minem a nossa energia. Foi aí que eu acabei decidindo a pegar realmente ao que me fazia sentir melhor. Eu não estava decidida a contribuir com a baixa da minha imunidade, com os efeitos negativos do tratamento. A psicoeducação tão utilizada na terapia cognitivo-comportamental, sem dúvida, acabou sendo essencial, ela foi fundamental para mim nesse processo, desde o diagnóstico do câncer até os dias atuais. E embora eu não pudesse mudar o que estava me acontecendo, eu poderia mudar como estava acontecendo. Foi então que eu descobri o quanto poderia ajudar outras pessoas que não enfrentavam a mesma doença, mas que estavam passando por outras dificuldades. Hoje eu tenho a chance ainda maior de ser inspiração. A Roberta acabou de ser, para mim, eu tenho certeza para muitos que estão assistindo ou que podem assistir depois dessa apresentação. Pode parecer clichê, mas não tem sentimento melhor para descrever toda essa minha caminhada ao lado da psicologia como a gratidão. Eu li um tempo atrás que o câncer ele precisa de alguém para encontrar a cura. De verdade, eu me sinto feliz por ter sido esse meio de transporte. É aquela ideia de que quando nós tratamos a nossa doença com amor, quando nós acolhemos a dor, nós somos presenteados. Nós fomos, né, Roberta? Eu não tenho dúvidas disso. Quero agradecer de novo ao Instituto de Psicologia de Controle do Estresse, à comissão científica, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. É de verdade um grande prazer poder compartilhar esse momento com todos vocês. Nossa, é muito bom a gente ouvir outras pessoas que passaram pelo que a gente passou. E assim, você vai falando e eu vou me lembrando, nossa, esqueci disso, eu também passei por isso. Mas eu acho que o importante é isso, é a gente se respeitar, né? Como eu falei, quando eu decidi que eu ia trabalhar, até por conta de que isso me fazia bem, mas eu tive o respeito das pessoas. Quando eu não podia, ninguém perguntava nem se eu nem pensava, nem em cogitar e me cobrar alguma coisa que eu não podia. E eu tive esse apoio. Por isso é que eu continuei, né? Mas, gente, vamos seguindo. Eu queria muito chamar a doutora Lúcia Malagres, né? Para ela ler o que infelizmente eu não conheci, gostaria de tê-lo conhecido, mas eu conheço a Marilda, inclusive tenho muita admiração por ela e agradeço muito ela estar na minha vida. Obrigada. De várias formas. Lúcia, por favor, a palavra é sua. Então, primeiramente eu gostaria de dizer que eu fiquei muito emocionada com a fala de vocês. É muito bom a gente ver o psicólogo, né, no caso de vocês, admitindo as vulnerabilidades e vendo modelos de lidar com essa vulnerabilidade e se fortalecendo a partir da vulnerabilidade e a superação.
Então, parabéns para vocês, me emocionaram muito mesmo, me inspiraram muito também. Eu li, então, o resumo que o meu irmão, Lúcio, escreveu e que ele pretendia estar aqui nesse momento, de algum modo ele está com a gente, né? O título da apresentação dele, talvez eu fique emocionada. Não tem problema, faz parte. A gente sabia que ia ser emocionante, não tem como. Vocês já me emocionaram. Agora é mais emoção em cima de emoção. Haja coração. Depois ainda tem mais emoção ali com a minha irmã. Vamos lá. Uma trajetória de superação, resiliência, tolerância à frustração e otimismo. A representação social das profissões tem um grande efeito sobre as expectativas que a sociedade tem daqueles que exercem determinados tipos de atividades. Os profissionais de saúde, incluindo psicólogos, estão entre os profissionais dos quais se espera saúde plena, física e mental. No entanto, como todo ser humano, tais profissionais são pessoas com vulnerabilidades, que podem ser físicas ou emocionais. É claro que no caso dos psicólogos clínicos, foco da presente apresentação, a formação acadêmica e a experiência prática geralmente contribuem para lidar de um modo construtivo com as adversidades. Tal fato não elimina que no decorrer da vida de um psicólogo, dificuldades aconteçam e estratégias efetivas sejam necessárias para superá-las. Admitir vulnerabilidades, assumir a presença de adversidades ao longo de sua vida, se permitir expressar o sofrimento, revelar as estratégias de superação, só fortalece o profissional, além de revelar que ele é humano como todas as demais pessoas desse planeta. Fica uma questão: como tratar de um ser humano sem se admitir humano como ele? Com o objetivo de reforçar o status de ser humano e possivelmente com vulnerabilidades do psicólogo, apresentarei aqui o relato de minha trajetória de superação frente a adversidades de problemas de saúde, muitas vezes limitantes, mas não intransponíveis, pelos quais tenho passado. Desde os 30 anos, apresentando uma série de problemas de saúde, frente aos quais, com muita resiliência, persistência, tolerância à frustração e otimismo, fui superando e seguindo a vida. Aos 50 anos, o diagnóstico do câncer me impactou bastante, o que não me deixou abater. E assim segui todos os melhores tratamentos médicos a que tive o privilégio de poder recorrer. Ao longo dos anos, mesmo com tratamento de ponta, o câncer foi avançando e trazendo limitações maiores. No momento, a fraqueza, as dores, o cansaço estão presentes na maior parte do tempo. De modo resiliente, tenho lidado com esses limites, sempre acreditando com otimismo que posso lidar com a doença. Tal atitude, frente às adversidades, que sempre foi uma característica minha, muito tem me ajudado a prosseguir, inclusive trabalhando ajudando pessoas com demandas variadas no atendimento psicoterapêutico, socializando com a família e amigos que muito me apoiam. A persistência é uma característica que não me deixa desistir. O otimismo me empurra para frente, sempre acreditando que eu posso. A tolerância à frustração me tornando mais forte e resiliente. Confesso, no entanto, que não é fácil, mas não desisto de tentar sempre. Com essas características, venho caminhando e seguindo na vida, sempre buscando vencer os obstáculos que se apresentam e acreditando na minha capacidade de superação. Concluindo, reforço aqui, a partir do relato de parte da minha trajetória, a visão de que ser psicólogo não nos torna super-heróis, mas que podemos, com consciência das vulnerabilidades do ser humano, com persistência, otimismo e tolerância à frustração, nos tornarmos mais resilientes e assim enfrentarmos adversidades de modo construtivo. Lúcio Novas.
Agora eu que fiquei emocionada. Mas a gente percebe muita coisa similar, né? O que eu falei, o que a Rosália falou, né? Do relato dele. Sim, e isso é uma característica que nós, da família, acompanhamos, né? A Rosália, como amiga também, né, Rosália? Acompanhando sempre essa característica de estar sempre planejando, sempre pensando o que vai fazer, que com certeza ajudou muito, né, o tempo todo dessa fase que ele passou. E os amigos, e a família sempre presentes, dando essa força. Aí eu fico feliz também de ver o amor ao próximo, né? A vontade, mesmo assim, de ainda estar ajudando, né? De continuar ajudando os outros a superar suas dores também, suas lutas. Muito lindo. Marilda, querida. Sim, bem, realmente esse webinário é para fazer chorar, né? Não é? É quase que impossível a gente assistir todas essas histórias tão bonitas de superação, de sofrimento, mas o uso de técnicas de manejo de toda a tensão, de toda a angústia, da depressão, como tudo isso ajuda, né? Então, ser psicólogo não exime a gente de ser vítimas. Nós somos vítimas também de câncer, de pneumonia, de depressão, de tudo mais. Porém, a psicologia tem uma grande vantagem, porque capacita o psicólogo com estratégias de enfrentamento que lhe possibilita dar conta dessas tragédias na vida, desses desafios que ocorrem e que todos nós somos sujeitos a ter. Vocês estão vendo a foto do Lúcio? Está vendo a foto dele, né? Sim. Tá. Então, até a véspera do Lúcio falecer, ele ainda estava atendendo alguns pacientes. Sabe, alguns pacientes que sabiam que ele não podia sempre manter o horário fixo e tudo mais, que às vezes tinha que mudar o horário e tudo, mas ele ainda estava atendendo alguns, não muitos, mas estava ainda produzindo algum trabalho para colaborar com os pacientes, né? Mas eu queria falar então um pouco com ele, fazer uma homenagem a ele, porque é incrível uma pessoa manter a positividade, o otimismo em situações tão difíceis como ele enfrentou por tantos anos, né? Então, na dedicatória de um livro que eu escrevi há algum tempo atrás, chamado Relaxamento para Todos, eu dediquei esse livro aos meus 3 irmãos. Eu tenho 3 irmãos e 3 irmãs. Então, eu dediquei a meus irmãos, meus 3 irmãos, e nunca falei de cada um. Do Lúcio, eu falei o seguinte: Lúcio, mais gente do que a gente, um ser muito especial. Porque o Lúcio tinha ambições diferentes, o Lúcio era humano, ele se conectava muito com as pessoas, tinha uma habilidade muito grande de fazer contato com o outro. Acho que nasceu para ser psicólogo mesmo, fazer contato rápido, né? Todo mundo gostava dele. Isso foi muito certo, essa afirmação, porque Lúcio Emanuel Novaes foi sempre um ser especial. Trabalhador incansável. Mesmo muito doente, muito afetado, o Lúcio não parou de trabalhar. Sonhador de primeira, sempre sonhando coisas grandes, vamos abrir um consultório maior, vamos abrir uma clínica, vamos iniciar esse projeto, sempre coisas grandes. Afetuoso, cativante e que vivia a vida no momento presente. Para ele viver o aqui e agora, curtir as pessoas, o momento atual, era o seu lema de vida. Tinha um modo totalmente positivo e esperançoso de viver. Uma confiança ilimitada de que a vida resolveria tudo. Tudo ia acabar dando certo. Até o último momento, 2 dias antes de dar entrada no hospital, que era a última vez, Lúcio programou a palestra neste Congresso Brasileiro de Estresse. Neste evento, ele iria falar da superação, de como a mente consegue superar tantas dores e problemas físicos. E desde muito jovem, Lúcio enfrentou vários problemas físicos que demandaram tanta força de vontade, tanto empenho.
Mesmo assim, caída no peso desses males físicos, Lúcio se tornou um sucesso em sua profissão. Sua marca ficará na vida de muitas pessoas. O amor dos amigos, dos irmãos, da esposa, das 2 filhas e dos netos o ajudou a ter confiança na vida e acreditar na bondade humana. O câncer venceu a batalha, mas Lúcio venceu a guerra, pois teve uma vida plena, que ele descanse em paz. É só isso que eu queria dizer, porque eu acho que já diz o bastante sobre o Lúcio. E agradeço a oportunidade aqui de estarmos juntos, podendo falar sobre esse assunto tão delicado que é a superação. Marilda, lindo, lindíssimo. Eu sinto não ter conhecido o Lúcio, viu? Eu queria ter conhecido. Mas no que ele escreveu, eu anotei uma frase: como tratar de um ser humano se você não é humano, né? Isso me chamou a atenção no discurso dele. Então, isso pode trazer para a gente justamente o que é a essência do psicólogo, né? O psicólogo, ele não só ele tem que se preocupar com o humano, com as pessoas, mas ele também tem que se preocupar com ele também, né? Com ele estar bem, ele estar presente, ele estar sabendo que ele pode ajudar, né? E é incrível, incrível mesmo, ele ter feito isso até a véspera da morte. Ele acreditar que ele, mesmo sofrendo, ele pode se conectar com as pessoas e pode fazer diferença. É impressionante. E ele acreditava tanto que ele podia fazer essa diferença, que ele realmente fazia. Com toda... Isso mesmo, Rosália. Ele acreditava, ele sabia que ele podia fazer a diferença. Exatamente. Ele era um excelente palestrante, dava palestras muito bonitas. As pessoas gostavam muito dele, tanto que a Marinha brasileira ligou para ele umas 2 semanas antes do falecimento, pedindo para ele dar uma palestra. Todo ano dava uma palestra lá para eles. E ele falou assim: mas eu estou cadeirante, agora eu não estou bem. E ele disse: não tem problema, nós mandamos alguém buscar você. Eu tive a grande, né, oportunidade de participar de uma dessas palestras com ele na Marinha. E, é mesmo? Você foi com ele, verdade. E assim, é incrível, incrível. Para quem não conheceu, para quem conhece sabe do que a gente está falando. A doutora Lúcia, na hora que ela falou haja coração, eu mandei exatamente essa frase hoje para a doutora Marilda, falando haja coração, né? Quando ela disse que vocês iam ler, né, esse texto dele e iam fazer uma homenagem, merecida homenagem. Realmente é incrível o quanto o carisma dele, né, a facilidade que ele tinha realmente de se conectar com o outro, de se colocar no lugar do outro. Haja coração. Haja coração. Talvez tenha algumas perguntas da audiência, Roberta, para você. Não, eu estou vendo aqui, primeiro tem muitos aplausos, né? Muita gente dizendo que certamente ele era uma pessoa especial, enfim. Agora, perguntas eu não tenho aqui dos participantes. Por favor, gente, se tiverem, podem colocar, né? Que a gente transmite aqui para os nossos participantes, os nossos palestrantes, né? Aproveitar que está a Marilda, a Lúcia, eu, a Rosália. Bem, eu vou me retirar, Roberto, vou deixar vocês terminarem o seu webinário, porque eu queria simplesmente fazer essa homenagem ao Lúcio. Agradeço a oportunidade de vocês e parabenizo vocês pela brilhante apresentação de cada uma, foi muito bom. E foi muito bom que a Lúcia pudesse ler também a apresentação do Lúcio, foi excelente, Lúcia. Obrigada a vocês, eu vou me retirar então. Tá? Obrigada, doutora. Tá, até então. Tchau. Beijo. Então, gente, eu teria algumas perguntas a fazer, principalmente a Rosália, né? Com relação à questão
da família, né? Você falou que foi uma grande dificuldade falar para a família, falar para a mãe, né? O acompanhamento com os filhos. O que a gente pode falar em termos da psicologia para as pessoas que estão nos assistindo, né? O que pode nos ajudar nesse momento, né? A dar essa força, né? Esse discernimento de saber o que falar, porque eu confesso, uma das minhas grandes vulnerabilidades também foi minha família, né? Foi de onde eu tirei minha força, mas foi de onde também eu mais pus a minha atenção, e às vezes eu fiquei, principalmente agora olhando, né? Eu vejo que eu poderia ter dado mais atenção, não sei, principalmente à escuta, a entender o que eles estão sentindo, a falar o que está acontecendo, porque eu não falei tanto, né? Enfim, acabei falando A sua pergunta já foi uma resposta, né, Roberta? Porque é exatamente isso, né? Assim, não existe uma... eu acredito de coração que não existe uma regra, né, um manual, mas a importância da gente sim entrar em contato aí com todos esses medos, porque eles não vão estar, apesar de família, apesar do amor ali, eles não vão ter o mesmo nível de consciência, às vezes, não vão ter a mesma maneira de lidar que a gente, né, escolheu ter, porque é uma escolha. E aí a gente levar realmente isso em consideração, que tudo bem, né, a pessoa passar por todos aqueles processos de resistência que você descreveu bem na sua apresentação, de fazer uma barganha aí, de tentar negociar, porque muitos deles gostariam que a gente não passasse. Tem a questão também que a gente tem que reconhecer a dificuldade que às vezes, para alguns, eles não estão preparados mesmo, e tem maneiras diversas para estar lidando com isso. Algumas pessoas até se afastam com a vontade de se aproximar. Uma experiência que eu tive interessante que... e aí eu falo que quando a gente passa pela experiência, né? Eu via pessoas muito preocupadas, por exemplo, família, amigos, que ligavam todos os dias. E eu sabia que o intuito daquelas pessoas era me passar força, eram dizer que estavam ali. Mas eu falava, gente, que bom que eu sei lidar com isso. Mas hoje eu entendo aquelas pessoas que reclamam, porque às vezes eu queria acordar e não pensar no câncer. É aquela história que a gente falou de que a gente não era o câncer, né? O câncer passou por nós. E assim, eu queria realmente, às vezes, ter um dia sem o câncer, né? Assim, de não lembrar daquilo. E então, assim, a gente entender essas questões também, elas são essenciais. E fizeram realmente toda a diferença. Hoje eu vejo até nos meus atendimentos alguns pacientes que não conseguem, né? Que falam, eu não dou conta mais, eu não consigo. E porque o excesso, né? Eu sempre falo isso, os excessos, eles são preocupantes. Então, encontrar esse equilíbrio nas nossas relações familiares, nessa relação com o outro, do quanto que a gente pode se expor, de falar que a gente também está com medo, né? Expor essa nossa vulnerabilidade, essa nossa fragilidade, ela é importante. Porque se a gente faz demais também, a gente não sabe onde que eles vão parar em relação a isso, né? Já que eu estou aqui na sala, eu vou me meter aqui na conversa. Claro. Acho que é muito interessante que você falou sobre isso, muito interessante. Como que as pessoas, às vezes, elas querem tanto dar atenção, mostrar que realmente estão preocupadas, que tem uma overdose. Né? Exatamente. E como dizer para essas pessoas, chega, não, hoje não. Se essas pessoas estão te dando amor, te dando atenção, ou se sentindo um pouco, poxa, eu tenho o quê, né? Eu acho isso aí um dado muito importante. Talvez as pessoas, em geral, precisassem conhecer um pouco mais sobre qual é a forma, né? Como lidar com isso. Claro que varia de pessoa para pessoa, né? Para algumas pessoas talvez isso seja bom, para outros não tanto, mas é difícil saber qual é o ponto, né?
Eu fiquei pensando, não tinha pensado sobre isso. Eu acho que é uma coisa da pessoa que passa a sentir mesmo, né? Sim. E por isso é complexo, sem você passar para o outro que você não está querendo atenção. É difícil. Esse é o ponto do respeito, né? Da gente dar respeito, né? Como eu falei anteriormente, eu trabalhei, mas eu percebi, né, que as pessoas me respeitavam. Que quando eu não podia atender que no caso eu trabalho com RH, com gestão de pessoas, né? Quando eu não podia atender uma ligação, quando eu não mandava de volta um e-mail, as pessoas me respeitavam. Então, isso é uma coisa que realmente a gente deve estabelecer, mas é bem, bem delicado, né? Porque aquela pessoa que demanda muito atenção, que chega lá e pergunta, todo dia liga, você pode dizer, olha, hoje eu não estou muito bem, hoje eu prefiro não falar. Então, já